Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Renata Sonivente, sou professora de Direito aqui do Direção Concursos, trabalho com a preparação, de candidatos há 15 anos, há mais de 15 anos, e sou também servidora pública do Ministério Público da União. Bom, já fui concurseira, tive muitas aprovações e também tive muitas reprovações, faz parte da nossa caminhada. E hoje vim aqui conversar com você sobre a preparação para o cargo de técnico administrativo lá no Ministério Público da União. Então, o que você precisa fazer para se preparar para este concurso, especificamente para o cargo de técnico administrativo? Lembrando que o concurso do Ministério Público da União já está autorizado, tem uma comissão formada desde 2023, de junho de 2023, a banca já foi escolhida, né? Recentemente temos aí a escolha da banca, a banca CESP, fará a prova do Ministério Público da União. Estamos agora aguardando o quê? A publicação do edital. Mas, quando nós estamos aguardando a publicação do edital, o que a gente faz? A gente estuda, né? Não dá para esperar que o edital seja publicado para começar a se preparar, especialmente para os concursos federais. Mas aí a gente pergunta, né? Como é que eu vou me preparar se o edital não saiu ainda? Eu sei que eu preciso me preparar antes, mas como que a gente faz? Bom, nós vamos nos basear no edital anterior e nas alterações, né, que nós tivemos recentemente. É sobre isso que nós vamos conversar. Lembre-se também que hoje o cargo de técnico administrativo do Ministério Público da União exige ensino superior em qualquer área, né? Então, se você é formado em administração, se você é formado em contabilidade, engenharia, qualquer área, você pode prestar para o cargo de técnico. Temos também os cargos de analista, que em outro momento a gente fala deles, né? E aí temos formações específicas, mas o cargo de técnico qualquer pessoa pode prestar. Inclusive, nos concursos anteriores, era possível prestar para o cargo de técnico e de analista, porque as provas ocorrem em períodos diferentes, certo? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho do técnico. Existe nível superior, já falei para vocês, e o que um técnico administrativo do MPU faz, né? Onde o técnico está lotado, ele pode ter função, cargo de confiança, né? Cargos em comissão. Então, veja, hoje, o quadro do Ministério Público da União, ele é aí majoritariamente formado por técnicos administrativos, quando a gente fala de quadro de servidores. Os técnicos administrativos estão em todos os ramos do Ministério Público. O Ministério Público da União tem 4 ramos. Tem o Ministério Público do Trabalho, tem o Ministério Público Federal, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal. Em todos os ramos nós vamos encontrar aí o técnico administrativo. E o técnico administrativo vai trabalhar aonde? Ele trabalha no RH, ele trabalha no setor de compras, de contratos, a gente tem técnico administrativo que trabalha, né, na gestão de plano de saúde. Os técnicos administrativos estão em todos os lugares. Nas áreas fins, nos gabinetes dos procuradores da República, dos procuradores regionais, nós vamos ter lá técnicos administrativos secretariando, técnicos administrativos, né, providenciando o cumprimento de pequenos despachos, né, de providências, emissão de ofícios, controle de entrada, de saída de procedimentos, atendimento ao cidadão. Então, nós vamos ter inúmeras atividades, como o próprio nome já diz, né? Administrativas, em que ele vai poder exercer em todos os setores dentro do Ministério Público da União, ok? Bom, e o técnico administrativo pode sim, desde o primeiro mês, né? Se der sorte, se estiver no lugar certo, na hora certa, ele pode sim aí ter função de confiança ou então cargo em comissão. Então, além de exercer, né, de ter aí o cargo técnico, de técnico administrativo, ele pode também aí, logicamente que isso acontece normalmente depois de um tempo, né, mas não há nenhum impedimento para que ele tenha uma função de confiança, um cargo em comissão. Além disso, o que é importante a gente lembrar aqui, né, da remuneração. Rapidamente, o técnico hoje, ele tem como remuneração básica 8.529, isso para o início de carreira, porque há uma tabela, com 13 níveis. Então, isso para quem está entrando depois, né, esse valor, logicamente, que ele modifica, ele aumenta.
E além dessa remuneração básica, o auxílio alimentação, que hoje é de quase R$ 1.400, é 1.397, alguma coisa assim. No próximo slide eu coloquei aqui o número, que somando a remuneração mais o auxílio alimentação, gente, ele é pago, vem no contra-cheque, então é depositado juntamente com aí os vencimentos, né? Então, auxílio alimentação mais a remuneração já vai para 9.922. Então, a gente tem 10 mil só dos vencimentos mais o auxílio alimentação. E aí, temos outros benefícios, né? E que benefícios a gente tem? Olha, eu vou até colocar aqui na tela, ó. Então, o auxílio alimentação, que eu já falei para vocês, ó, R$ 1.393,10. A gente tem a assistência pré-escolar, 1.178, então isso é por filho, então a pessoa tem 2 filhos, a gente multiplica isso, estando em idade pré-escolar. Auxílio saúde, a pessoa vai fazer o pedido, ele tem aí um valor variável, vai depender do número de dependentes, da opção feita para o servidor, né? Mas aí também tem um valor bem significativo do auxílio saúde, 500, 600 reais, como eu disse, vai depender aí realmente do número de dependentes e da opção do servidor. Auxílio transporte. Além disso aqui, nós vamos ter o auxílio qualificação, o adicional de qualificação. Por exemplo, um servidor que tem a especialização recebe mais 7,5. Então, fora tudo que a gente já falou aqui, mais 7,5. Mais 5%, e pode receber mais 5% se ele tiver aí conjuntos de ações de treinamento, né? Totaliza ali 125 horas, são treinamentos que são ministrados pelo próprio Ministério Público, a gente encontra no portal. Então, tudo isso é benefício. Então, veja que já de início, um servidor pode chegar aí a 12 mil, se tiver mais filho, mais do que isso, né? Quem não tem filho, 11 alguma coisa, logo no início, com esses benefícios. Veja, é um valor aproximado, como eu disse, vai depender muito, né, de cada caso. Tem um caso que a pessoa tem mestrado, tem um caso que a pessoa, né, não tem, só tem o nível superior, não tem nenhuma especialização, então há uma variação. Mas veja, né, no mínimo 10 mil, o mínimo do mínimo, porque 10 mil é a sua remuneração mais o auxílio à alimentação que todos recebem, né? E temos todos os outros benefícios que você pode se encaixar também, ok? Lógico que esse é o valor bruto, né? Então, e lembrando que temos aí o programa de pontos, sem plano médico próprio, né? Com a coparticipação, então são várias vantagens. Mas para ter aí acesso a essas vantagens, a gente precisa passar no concurso. E como foi o concurso passado? O concurso passado também foi organizado pela Banca CESP. Nós tivemos 50 questões, certo e errado, de conhecimentos básicos e 70 questões de conhecimentos específicos. Então, são 120 questões, certo e errado, né? Na última prova foi certo e errado. E quais as matérias são cobradas, né? Quais matérias você precisa estudar para ser um técnico administrativo do Ministério Público da União? A língua portuguesa, acessibilidade. Acessibilidade aqui, nós estamos falando do Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência. Então, veja, temos que estudar essas matérias, são matérias que caíram nos últimos concursos para todos os cargos. Então, até você que está assistindo esse vídeo fala assim, mas acho que eu vou fazer para analista, a remuneração é maior, tal. Você também deve estudar essas matérias aqui, que são comuns a todos os cargos. Língua portuguesa, então, o Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência, a ética no serviço público e a legislação aplicada ao MPU. Quando eu digo ética no serviço público, o que você vai ter que estudar aqui nesse tópico? O tópico 1, 2, 3, 4, são tópicos mais genéricos, vamos falar de ética e moral, princípios, ética e democracia, ética e função pública. São conceitos bastante subjetivos. Normalmente, na prova, a gente encontra a maior incidência dos tópicos que eu vou falar agora para vocês, que estão aqui, ó. 5.1, o Código de Ética do Serviço Público. Aqui a Lei 8.112, que é o Estatuto do Servidor Público Federal, alguns tópicos estão aqui dentro de ética, veja, o regime disciplinar, quando a gente fala dos deveres, proibições, acumulações, isso é bastante cobrado. E a Lei de Improbidade Administrativa, então,
Esse conteúdo de ética, a gente percebe que a grande parte das questões vai ficar aqui, no decreto, na Lei 8.112 e na Lei de Improbidade Administrativa. Além disso, a gente tem aqui também o Código de Ética e de Conduta do Ministério Público da União, certo? Então, esse também é um tópico aí obrigatório para todos os cargos no último concurso e deve se repetir aí nesse nosso novo concurso. Quando a gente fala em legislação aplicada ao MPU, nós temos aqui um destaque para a Lei Complementar 75 de 93, que é a Lei Orgânica do Ministério Público. Nessa Lei Orgânica do Ministério Público, a gente encontra o quê? O perfil do Ministério Público, a estrutura, né, os ramos do Ministério Público, as atividades do Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público da União, então as suas garantias, prerrogativas dos membros, então toda a estrutura, competências a gente encontra na Lei Complementar 75, que é a Lei Orgânica do Ministério Público da União, uma lei extremamente importante. Quando a gente fala de legislação aplicada, ela é o destaque, né? E aqui nós temos os itens a serem estudados. Além da lei orgânica, também a questão do CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público, onde nós vamos encontrar a sua formação, as suas atribuições na Constituição. Então, o conteúdo de conselho, CNMP, vai se repetir aqui em legislação aplicada e lá no direito constitucional também, que é de onde nós vamos tirar aí os princípios, as atribuições do conselho. Bom, além da legislação aplicada, além, né, dessa parte que a gente fala que é comum a todos os cargos, veja, ó, essas matérias aqui, esses 4 itens comuns a todos os cargos. Nós vamos ter também, para o técnico administrativo, as matérias de direito administrativo, aqui bastante pesado, direito administrativo, assim, em termos de número de questões e matéria também, direito constitucional, noções de administração, noções de arquivologia e noções de administração orçamentária, financeira e orçamento público, AFO, né? Então, essas são as matérias específicas do técnico. As outras eram comuns a todos os cargos. Gente, então, como que a gente estuda antes do edital? Pegando essas matérias do último edital, reforço com vocês, né? Comece estudando enrolou a língua, tá? Por aquelas matérias em que nós já encontramos em todos os cargos. Então, legislação aplicada, português, ética, já começa. Estudou isso aqui, já começa a partir para a parte específica do técnico. Direito administrativo sempre presente, toda a história aí do Ministério Público da União, as provas, né? Nas provas nós encontramos o conteúdo de direito administrativo, de direito constitucional. Essas matérias devem permanecer, sim, para essa próxima prova. Administração pública, arquivologia, a gente ainda tem dúvida se continua ou não, né? Então, se você está começando a estudar agora, deixa um pouquinho mais para frente, estuda o direito administrativo, a língua portuguesa, deixa a arquivologia ali do ladinho, terminou essas matérias que nós vimos aqui, aí você dá uma olhadinha também. Então, vou colocar novamente na tela, olha, essas matérias são as matérias específicas, conhecimentos específicos do técnico do MPU. A sua preparação tem que ser antecipada, por quê? Porque este conteúdo, né, é um conteúdo denso, nós vamos encontrar vários tópicos no edital, mas não é um conteúdo impossível de estudar. A gente consegue estudar esse conteúdo em 3, 4 meses, dependendo da carga horária que você tem para se preparar e da sua disciplina também, né? Lógico que a gente nunca sabe qual é o ponto de partida de cada um. Então, você pode já ter estudado para alguns concursos, já ter conhecimento em alguma área, isso ajuda, e logicamente que isso apressa a sua preparação, né? Mas veja, é um conteúdo possível de se estudar, não é um conteúdo, né, tão extenso quanto a gente encontra em outros cargos, né, em outros concursos. E veja, os benefícios são muito bons, a prova está iminente, então, qual é o meu recado para você? Comece agora, se você não começou aí, certo? Pega o último edital 2018, lembrando, olha, que o edital de 2018, ele foi publicado em agosto de 2018 e a prova aconteceu em setembro. Então, nós temos um pequeno intervalo entre a publicação do edital e a prova.
Começa já, tá? Não espera o edital sair, a gente já tem uma base boa aqui para estudar. Então, estude teoria, estude questões para que você possa reforçar a teoria, seja constante na sua preparação. Tenha esse compromisso com você. Às vezes a gente tem compromisso com tanta coisa, né? A gente vai, trabalha, vamos lá no nosso horário certinho, temos compromisso com as pessoas e muitas vezes a gente esquece de se comprometer com os nossos projetos, com os nossos sonhos. Então eu te convido a se comprometer com você mesmo, com os seus sonhos, com os seus projetos e entrar nessa preparação de forma constante, dedicada, né? E persistente. Nós precisamos persistir. Bom, desejo a você uma excelente jornada e te espero lá no MPU.